a melodia do desespero. O nome ressoa como um sino funéreo na mente de qualquer um que o ouça. Para os de fora, era a promessa de segurança, o fim da linha para os piores. Para os de dentro, era a negação de tudo o que era humano. Um moinho que moía espíritos até a poeira. A ilha sempre teve uma atração mórbida sobre mim, não por sua infâmia, mas pelos rumores, pelos sussurros que se espalhavam como uma doença contagiosa, vozes sem fonte, sombras dançando onde não havia luz, e uma melodia antiga que, diziam, podia levar à loucura. Eu sou Elara Vance, uma etnomusicóloga focada em sons anômalos e ressonâncias psíquicas de locais históricos. Alcatraz, com sua rica tapeçaria de sofrimento e isolamento, era o ápice de minhas ambições. Eu precisava ouvir a melodia, o eco do passado. Minha solicitação de pesquisa, inicialmente vista com desconfiança, foi surpreendentemente aprovada pelo Serviço Nacional de Parques. O interesse deles em documentar fenômenos acústicos incomuns em Alcatraz era limitado, mas meu prestígio na comunidade acadêmica e a promessa de uma doação generosa para a preservação da ilha abriram as portas. Eu obtive permissão para uma investigação de 4 noites, sozinha, munida de microfones de alta sensibilidade, gravadores binaurais e osciloscópios para registrar quaisquer variações sonoras. Minha chegada foi sob um céu cinzento e opressor, o ferry deslizando sobre águas turbulentas que pareciam engolir a luz. O guarda que me recebeu, um homem corpulento com olhos que pareciam ter visto demais, entregou-me um rádio e as chaves. Alcatraz tem seus próprios sons, Doutora Vance, ele disse, sua voz um rosnado baixo. Nem todos eles são do vento. Minha base de operações foi montada na antiga biblioteca da prisão, um local que, paradoxalmente, parecia manter uma quietude solene. Na primeira noite, comecei no bloco A, o mais antigo, onde o silêncio era tão denso que parecia esmagar meus tímpanos. Liguei meus microfones direcionais, varrendo o ambiente. No corredor principal, captei um ruído distante, como um arrastar de correntes. O osciloscópio registrou uma variação na frequência, que não podia ser atribuída a nada físico. Ajustei o ganho, focando na cela 14. Onde um prisioneiro havia se suicidado. As gravações revelaram um murmúrio fraco, quase inaudível, que parecia vir de dentro das paredes. Era uma sucessão de palavras ininteligíveis, repetidas incessantemente, como uma oração distorcida. Aquele som arrepiou-me os pelos do braço. A segunda noite me levou ao hospital da prisão. Aquele lugar tinha uma aura de dor e desespero ainda mais palpável. Equipamentos médicos enferrujados e camas vazias preenchiam as salas, criando um cenário lúgubre. Meus microfones, posicionados em diferentes salas, registraram gemidos abafados, e o que soou como um choro distante. Em uma das salas de cirurgia, o osciloscópio mostrou picos de frequência anormais, acompanhados por um som que se assemelhava a um suspiro profundo e rouco, como se alguém estivesse lutando para respirar. Eu me senti observada, uma sensação que se intensificava à medida que as horas passavam. Havia uma tristeza esmagadora ali, uma tristeza que permeava cada tijolo. A sinfonia do esquecimento. Na terceira noite, o foco era o bloco D, o bloco de isolamento, temido até mesmo pelos prisioneiros mais endurecidos. Era o buraco, onde a luz do sol raramente alcançava, e a insanidade florescia. O ar era mais frio, pesado com uma opressão quase física. Instalei meus microfones em várias celas do corredor, incluindo a infame 14D. No início, o silêncio era absoluto, um silêncio que gritava. Mas então, ele começou. Um som tênue, quase imperceptível, começou a se materializar em minhas gravações. Era uma nota longa e solitária, como um lamento. A melodia, que inicialmente era uma única nota, começou a se desenvolver. Uma segunda nota se juntou, depois uma terceira, formando uma sequência dissonante, mas inegavelmente uma melodia. Não era tocada por nenhum instrumento reconhecível, mas parecia ser cantada pelo próprio ar, pelas paredes da cela. Era uma canção de desolação, de perda, de solidão abismal. A cada repetição, tornava-se mais complexa, mais rica em suas notas assombrosas. Meus detectores de EMF disparavam erraticamente, e a temperatura na cela despencou a níveis quase congelantes. Meus gravadores estavam registrando algo que desafiava toda lógica científica.
A melodia intensificou-se. Não era mais um mero som. Era uma experiência que penetrava minha mente. As notas pareciam ecoar dentro da minha própria cabeça, distorcendo meus pensamentos, infundindo um sentimento de desespero avassalador. Eu me senti sufocar. A melodia parecia contar uma história de anos de confinamento, de esperança esmagada, de gritos nunca ouvidos. Podia sentir a angústia dos que estiveram ali, a loucura crescendo dentro deles, a mente se desfazendo sob o peso do isolamento. Então, a melodia atingiu seu clímax. Tornou-se um coro, como se centenas de vozes se unissem em um lamento agoniante. Não eram vozes humanas, mas sim ecos de almas, uma sinfonia de sofrimento puro. A cela começou a se distorcer em minha visão periférica. As paredes pareciam se curvar para dentro, e a escuridão se aprofundou. Senti uma pressão em meu peito, como se estivesse sendo esmagada, e um frio gélido me envolveu completamente. Eu caí de joelhos, as mãos sobre os ouvidos, tentando abafar o som que agora era ensurdecedor, mas que vinha de dentro de mim. O silêncio quebrado. Acordei na manhã seguinte, tremendo, no chão da cela 14D, o corpo dolorido e a mente em um turbilhão. A melodia havia desaparecido, deixando apenas um silêncio ensurdecedor em seu lugar. Eu não tinha ideia de quanto tempo havia desmaiado. Meus equipamentos estavam todos no lugar, mas as telas estavam piscando e os gravadores, em silêncio. Eles haviam registrado algo, mas parecia que a sobrecarga da intensidade da música os havia danificado. O guarda me encontrou horas depois, pálida e desorientada. Ele não perguntou o que eu havia encontrado, apenas me olhou com uma compreensão sombria, enquanto me ajudava a sair da prisão. Deixei Alcatraz naquele fere, mas a ilha não me deixou. A melodia do desespero se gravou na minha mente. Ainda ouço, nos momentos de silêncio, uma nota persistente, depois outra, e o lamento começa novamente. Não é algo que possa ser gravado por microfones ou analisado por osciloscópios. É algo que ressoa na alma. Minha pesquisa em sons anômalos mudou drasticamente. Agora, não busco apenas registrar, mas compreender o luto inerente aos lugares de grande sofrimento. Alcatraz me ensinou que o silêncio pode ser a canção mais assustadora de todas. Um eco eterno das vozes que nunca foram ouvidas em vida. Eu sinto a melodia pulsando em minhas veias, uma parte de mim agora. A ilha não é apenas um monumento histórico, é um oratório assombrado. E os espíritos dos que lá sofreram ainda cantam sua canção de desespero. E agora, eu sou parte do coro, uma nota dissonante na sinfonia do esquecimento. O eco do último apelo. Alcatraz, a rocha, uma fortaleza de concreto e desespero, flutuando como um pesadelo petrificado nas águas geladas da Baía de São Francisco. Para a maioria, era a prisão máxima, o fim da linha. Para mim, Julian Fawn, um criminologista forense obcecado por casos não resolvidos e a psicologia da crueldade, Alcatraz era o epicentro de uma escuridão que parecia se recusar a morrer. Não eram os fantasmas que me atraíam, mas as histórias de tortura psicológica, os relatos de prisioneiros que simplesmente desapareciam, ou enlouqueciam de formas indizíveis. Havia uma lenda persistente, sussurrada entre os antigos guardas e historiadores, sobre uma cela em particular onde os últimos apelos de prisioneiros condenados se repetiam em um loop eterno, um clamor por redenção ou misericórdia que jamais encontrava resposta. Eu precisava ouvir esses ecos, a sombra do corredor da morte. Minha obsessão, aliada a uma proposta de pesquisa inovadora, sobre o impacto acústico do isolamento extremo, convenceu o Serviço Nacional de Parques a me conceder uma permissão inédita, acesso irrestrito por 5 noites à ala de segurança máxima de Alcatraz, onde os prisioneiros mais perigosos e os que aguardavam a execução eram mantidos. Cheguei à ilha em uma noite de neblina espessa. O ferimal podia ser visto enquanto se afastava, e a prisão se erguia à minha frente, uma massa disforme e ameaçadora nas sombras. O guarda que me recebeu, um homem silencioso com um olhar pesado, apenas me entregou uma lanterna e um rádio, sem uma palavra. Senti o frio da umidade penetrar meus ossos, e o silêncio da ilha era tão profundo que parecia vibrar.
Minha base foi estabelecida em uma sala de observação adjacente ao corredor da morte, no bloco Dom, a cela de interesse. Segundo minhas pesquisas e os boatos, era a C148, um cubículo minúsculo e sem janelas, onde vários prisioneiros, à beira da execução, supostamente perderam a cabeça. Na primeira noite, comecei minhas gravações ambientais, com equipamentos de ultrassom e microfones parabólicos de alta sensibilidade, capazes de captar as menores vibrações. O objetivo era registrar qualquer ressonância anômala ou padrão de eco que pudesse ser um vestígio dos últimos apelos. O bloco detinha uma atmosfera sufocante, densa com uma história de desespero. Caminhei pelos corredores estreitos, minhas botas ecoando alto demais no silêncio mortal. Na C148, o ar era incrivelmente denso e frio, mesmo para os padrões da prisão. Meu detector de EMF piscava erraticamente, e senti uma leve tontura. Deixei um gravador de áudio de alta fidelidade ligado dentro da cela e me retirei para a sala de observação, monitorando a distância. Na segunda noite, os primeiros indícios começaram a surgir. As gravações da C148, quando aceleradas e filtradas, revelaram padrões de frequência incomuns. Não eram vozes claras, mas algo como uma ressonância gutural, um murmúrio constante abaixo do limiar da audição humana. Era como se a cela estivesse respirando com um som baixo e perturbador. No bloco C, onde motins sangrentos ocorreram, meus sensores de vibração registraram picos anormais, como o impacto de algo pesado contra as paredes, seguido por um silêncio absoluto. Eu podia sentir o peso das tragédias passadas, uma pressão constante que parecia vir de todas as direções. A cada hora, a prisão parecia se tornar mais viva, mais consciente de minha presença. A ressonância da agonia. A terceira e quarta noites foram as mais perturbadoras. Passei a maior parte do tempo na sala de observação, com os fones de ouvido presos à cabeça, imerso nos sons da C148. O murmúrio na cela começou a ganhar forma. Lentamente, dolorosamente, sílabas começaram a se distinguir do ruído de fundo. Não eram palavras coerentes, mas fragmentos, desesperados e quebrados. Era como se as paredes da cela estivessem tentando se comunicar, revelando os tormentos de seus antigos ocupantes. A temperatura na sala de observação caía a cada hora, e uma sensação de claustrofobia se intensificava, mesmo em um espaço relativamente aberto. No meio da quarta noite, aconteceu. A melodia de murmúrios da C148 coalesceu em algo mais discernível. Era uma voz, fraca, arranhada, mas inegavelmente uma voz masculina. Repetia uma única frase, incessantemente: "Eu não fiz isso. Por favor, por favor." A frase era carregada de uma dor tão profunda, uma agonia tão palpável, que senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era uma gravação, era uma ressonância. Uma impressão psíquica tão forte que se manifestava como som. Eu verifiquei o equipamento, mas tudo estava funcionando perfeitamente. A voz continuava, um lamento eterno, um apelo que nunca foi ouvido. O ar na sala de observação ficou pesado. Eu comecei a sentir falta de ar, como se algo estivesse roubando o oxigênio do ambiente. De repente, uma sombra indistinta, mais densa do que a escuridão normal, passou pela porta da sala de observação. Era alta, alongada, e parecia se contorcer, como se estivesse em agonia. Eu congelei, o coração batendo descontroladamente. A voz da C148 se tornou mais alta, mais desesperada. "Eles vão me matar. Não, não, por favor." Era o eco do último apelo, a manifestação do terror de um homem confrontado com sua morte injusta, ou talvez justificada, mas eternizada na pedra. Eu podia sentir a raiva, o medo, a desesperança que irradiava daquele som. O julgamento silencioso. A quinta e última noite foi insuportável. Eu não conseguia mais ignorar a voz da C148. Ela parecia me chamar, me atrair para dentro da cela. Minha mente estava exausta, meu corpo tremia, e a barreira entre a realidade e o sobrenatural havia se tornado tênue. Decidi entrar na cela uma última vez. Meus instintos gritavam para eu não fazê-lo, mas a curiosidade e uma estranha compulsão me arrastaram para dentro. A C148 era mais fria do que nunca. O cheiro de metal enferrujado e terra úmida era avassalador. Assim que entrei, a voz parou. Um silêncio gélido caiu sobre a cela.
um silêncio que era mais aterrorizante do que o clamor anterior. Meus detectores de EMF dispararam como loucos. As luzes da minha lanterna começaram a falhar, piscando fracamente. Senti um toque frio e úmido no meu pescoço, como a ponta de uma faca de gelo. Minha respiração ficou presa na garganta. Então, um sussurro gelado, que não veio da cela, mas de dentro da minha própria mente, preencheu o espaço. Você é o juiz agora. Você pode ouvi-los. Você pode senti-los. A voz não era de lamento, mas de uma autoridade sombria, quase satisfeita. Senti uma dor lancinante na minha têmpora, como se agulhas estivessem sendo cravadas em meu cérebro. Imagens começaram a piscar em minha mente, rostos distorcidos de prisioneiros, cenas de brutalidade, o desespero nos olhos dos homens, enquanto eram levados para o corredor da morte. Não eram memórias minhas, mas as memórias gravadas nas paredes daquela cela, transferidas diretamente para mim. Eu caí de joelhos, ofegante. O cheiro de sangue e medo preencheu o ar. A cela, antes vazia, parecia cheia de presenças invisíveis, me observando, me julgando. Eu não era mais um observador. Eu era parte do julgamento eterno, um novo receptor dos ecos do último apelo. O véu rasgado. O sol da manhã me encontrou encolhido no chão da C-148, trêmulo e pálido. Meus equipamentos estavam desligados, as baterias esgotadas. O guarda me encontrou horas depois, e seu olhar não era de surpresa, mas de melancolia. Ele não perguntou o que eu vi ou ouvi. Ele apenas disse: alguns lugares não deveriam ser perturbados, Dr. Fawn. Saí de Alcatraz, mas a ilha levou um pedaço de mim. A voz da C-148, o apelo por misericórdia, não está mais apenas em minhas gravações. Ela ecoa dentro da minha cabeça, uma constante lembrança do terror que habita os corredores da rocha. As imagens que vi, as dores que senti, me perseguem dia e noite. Minha pesquisa sobre a psicologia do crime e o isolamento foi irremediavelmente alterada. Agora, compreendo que certas formas de sofrimento podem transcender a morte. A sua marca no próprio tecido do tempo e do espaço. Alcatraz não é apenas uma prisão, é um túmulo para os ecos da agonia humana, um museu de gritos inaudíveis. E eu, Julian Fawn, me tornei mais um guardião desses ecos, um portador da dor que nunca morre. Os últimos apelos continuam, e agora, eu sou um dos poucos que podem ouvi-los, e eu sei que eles nunca cessarão. A ilusão da fuga. Uma rocha no meio da baía, mais do que uma prisão. Uma tumba de concreto para almas indomáveis. Diziam que ninguém poderia escapar. Mas os túneis de fuga e as narrativas de tentativas desesperadas se tornaram a própria mitologia do lugar. Para mim, Arthur Fent, um historiador e arquivista obcecado por estruturas prisionais e as mentes que as habitaram, Alcatraz era o ápice da arquitetura carcerária e da resistência humana. Não eram os fantasmas óbvios que me atraíam, mas a psique dos homens que sonharam com a liberdade dentro daqueles muros. E o que acontecia quando esses sonhos colidiam com a dura realidade? Havia relatos de prisioneiros que, mesmo após a recaptura ou morte, continuavam a correr pelos corredores, suas tentativas de fuga ecoando no éter, uma ilusão perpétua de liberdade. Eu queria entender a natureza dessas ilusões. Os corredores do labirinto. Minha proposta para documentar a psicogeografia das tentativas de fuga em Alcatraz foi recebida com curiosidade pelo Serviço Nacional de Parques. Eles esperavam um estudo acadêmico, não uma jornada ao coração da loucura. Concederam-me acesso por 6 noites, com a condição de que eu só me aventurasse nas áreas mapeadas e reportasse qualquer anomalia estrutural. Cheguei à ilha em uma noite sem lua. A neblina rastejando sobre a água como um sudário. O barco que me trouxe desapareceu rapidamente na escuridão, deixando-me sozinho na doca, com o vulto colossal da prisão erguendo-se sobre mim. O guarda noturno, um homem lacônico com olhos que pareciam vazios, simplesmente me entregou uma chave mestra e desapareceu. Senti o vento gelado da baía me açoitar. E o silêncio era tão opressor que parecia engolir qualquer som. Minha base de operações foi montada no antigo refeitório, um vasto salão que um dia ressoou com o barulho de talheres e a conversa abafada de centenas de homens. Agora, apenas o eco dos meus próprios passos quebrava o silêncio. Na primeira noite,
Comecei minha exploração pelos blocos de celas A e B, focando nas áreas onde as tentativas de fuga mais famosas haviam ocorrido. Eu carregava um scanner de ondas cerebrais de alta sensibilidade, projetado para detectar padrões de pensamento e emoção residuais, e gravadores de áudio espacial para capturar qualquer anomalia sonora. Enquanto caminhava pelos corredores, o scanner mostrava picos aleatórios de atividade cerebral, como flashes de pensamento fragmentados. Perto da cela de Frank Morris, um dos fugitivos mais famosos, senti um súbito arrepio. Meus fones de ouvido captaram um som fraco, um raspar intermitente, como algo sendo escavado na rocha. Eu verifiquei as paredes, mas não havia nada. Era um eco fantasma de um esforço antigo. A segunda e terceira noites me levaram ao sistema de ventilação e aos túneis de serviço, caminhos intrincados que os prisioneiros tentavam usar como rota de escape. A escuridão era absoluta, e o ar, denso e frio. Meus cânones vibraram constantemente nessas áreas. Em um túnel particularmente apertado, onde uma fuga foi frustrada e um prisioneiro morreu de asfixia, o scanner registrou uma onda de pânico e desespero tão forte que senti meu próprio peito apertar. Ouvi o som de respiração ofegante, logo abafado por um silêncio total. Parecia que as paredes retinham o último suspiro dos que pereceram ali. Não eram sons comuns, eram impressões de terror, tão reais que eu quase podia sentir o cheiro do medo. A corrida é impossível. Na quarta e quinta noites, a pesquisa se intensificou. Concentrei-me no bloco C, onde a ilusão da fuga parecia mais potente. Ali, os relatos de guardas sobre sombras correndo eram mais frequentes. Eu posicionei microfones em várias celas onde tentativas de fuga foram descobertas. No início da quarta noite, um padrão emergiu. Os cânones de ondas cerebrais começaram a mostrar um padrão rítmico, um pulso constante de adrenalina e urgência. Eu ouvi, nas gravações de áudio, um som sutil de passos, rápido e furtivo, que se moviam em direção à parede dos fundos de uma cela. Depois um arranhão e um baque, seguido pelo mesmo som de passos retornando. Repetiu-se em intervalos irregulares, sempre na mesma sequência. Na quinta noite, a ilusão se tornou assustadoramente real. O som dos passos e dos arranhões se intensificou, tornando-se claramente audível até mesmo sem fones de ouvido. Não era um eco distante, parecia vir de dentro das próprias celas. Acendi minha lanterna e varri o corredor. Nada, mas o som continuou. O scanner de ondas cerebrais estava em seu pico, indicando uma atividade mental frenética, uma mente obcecada com uma única tarefa: fugir. Eu senti uma urgência inexplicável, uma necessidade de correr, de me libertar. Minha própria respiração ficou ofegante. Eu me aproximei da cela 138, de onde o som parecia mais forte. A porta estava trancada, como todas as outras. Mas a ilusão se tornou uma alucinação. Através das grades da cela, vi uma figura embaçada, translúcida, correndo repetidamente em direção à parede dos fundos, batendo nela com as mãos e depois recuando, apenas para repetir o ciclo. Não tinha feições discerníveis, apenas a silhueta de um homem em desespero, preso em um laço temporal de sua própria fuga fracassada. Seus movimentos eram frenéticos, sua energia, palpável. Pude sentir a frustração, a raiva, a exaustão acumulada em cada tentativa. A visão era tão vívida que senti a areia da cela sob meus pés, o cheiro de suor e medo, a prisão da mente. A sexta e última noite foi o auge da minha experiência. Eu me sentei na cela 138, o scanner e os gravadores ao meu redor. A figura translúcida apareceu novamente, desta vez mais clara. Ela me ignorou, obcecada com sua fuga impossível. Eu podia ouvir seus gemidos abafados, seu esforço incessante. O som dos arranhões na parede parecia real, dolorosamente real. Meu próprio coração batia no ritmo da sua corrida. Então, um fenômeno terrível ocorreu. A figura parou. Ela se virou lentamente, e pela primeira vez, vi seus olhos. Eram buracos negros, vazios, mas cheios de uma desesperança abissal. A ilusão de fuga se desfez e, em seu lugar, senti uma solidão indescritível, um abandono tão profundo que me esmagou. A voz, que não era de lamento, mas de uma resignação gélida, sussurrou em minha mente: não há saída. Nunca houve. A frase ecoou, e senti como se minhas próprias esperanças estivessem sendo drenadas.
A cela pareceu encolher, o ar ficou denso e pesado. Eu comecei a sentir a mesma claustrofobia que o prisioneiro devia ter sentido. A mesma resignação. Era como se a ilha, a própria Alcatraz, estivesse me absorvendo, me tornando parte de sua eterna prisão mental. Eu não era apenas um observador. Eu era uma testemunha de sua tortura, e agora, um participante. A ilusão de fuga se transformou na realidade de um confinamento espiritual, o eco inescapável. O sol da manhã me encontrou encolhido na cela 138, exausto e mentalmente quebrado. Meu equipamento estava em desordem. O scanner de ondas cerebrais, registrando níveis anormais de atividade em meu próprio cérebro. O guarda noturno me encontrou e, sem uma palavra, me ajudou a sair da cela. Seu olhar era de uma compreensão dolorosa. Deixei Alcatraz naquele fere, mas a ilha me seguiu. A ilusão da fuga agora é minha. Sinto a urgência, a necessidade de correr, de escapar. Mesmo quando estou em casa, em meu próprio escritório. A imagem da figura translúcida, os olhos vazios e a voz gélida de resignação me assombram. Compreendi que Alcatraz não aprisiona apenas corpos. Ela aprisiona mentes, esmagando-as com a promessa de liberdade que nunca vem. Os ecos das fugas fracassadas não são meros ruídos. São as próprias almas dos que foram quebrados pela rocha, condenados a repetir sua agonia. E agora, eu sou um desses ecos, preso em minha própria mente, sempre correndo, sempre buscando uma saída que sei que nunca encontrarei. A ilusão da fuga é a mais cruel das prisões.